Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Eu sou o pastor Márcio Vila, diretor do projeto, e hoje, meus irmãos, a gente vai continuar falando de um assunto que é muito pertinente a todos nós. Vamos mergulhar mais uma vez no estudo de como lidar com a ansiedade à luz da Bíblia. Então eu convido vocês a estarem conosco, a nos acompanhar e a aprender o que a Bíblia nos ensina acerca de como lidar com a ansiedade. E vou ter ao meu lado, meu amado irmão, meu amigo, meu companheiro de ministério, o pastor Tiago. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua companhia, meu irmão. Amém, pastor Márcio, amém. Uma alegria estarmos aqui com os irmãos, nos assistindo, uma alegria estar aqui com o pastor, sabendo que, mais uma vez, não estamos lidando, como muitos acham, de um assunto moderno, de um assunto atual. Desde os milênios, Jesus, na palavra de Deus, já estava falando sobre esse assunto, já estava gerando coisas maravilhosas e, por certo, agora vamos ter uma prescrição divina sobre esse assunto, baseado na palavra de Deus, em Cristo Jesus, e com certeza vamos ter aqui um bate-papo maravilhoso. Pois é, meus irmãos, e hoje eu quero ir direto ao ponto, sem rodeios, sem firulas, vamos mergulhar. A gente está acompanhando a série Prescrições para os Problemas da Vida. E aqui a gente já começou a abordar um pouco sobre esse problema da ansiedade. Mas a gente chega no momento aqui, Mateus capítulo 6, só que agora dos versos 25 ao 34, é a parte final do capítulo 6. Temos que lembrar que aqui a gente está no meio do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E Jesus está praticamente fazendo uma compilação de ensinos, de valores para a vida daqueles que andam em Cristo Jesus. E aí ele dá um comando: não se preocupem. Não é um mero conselho, é uma ordem, é um comando: não se preocupem. E aí vem a grande pergunta: o que você tem feito acerca deste comando? Pastor Tiago, o que o senhor acha a respeito disso, meu irmão? Pastor, nós temos duas observações importantes. Nós temos duas observações aqui que vai mover muito os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Primeiro, que público Jesus estava falando? Então, estamos percebendo nesse contexto que Jesus estava sendo direto e objetivo para falar aos seus discípulos. Jesus estava dando um sinal aonde os seus discípulos deveriam exercer algo muito importante nesse contexto. Então, os discípulos eram o principal público para receber aquela mensagem. E a segunda coisa, para os irmãos muito forte, é o seguinte: é o princípio onde as pessoas seriam sal e luz em um contexto do Império Romano. Pastor, quando falamos do Império Romano, estamos falando de lutas, de uma escravidão, de imposições. Não estamos falando de um processo democrático, onde eu possa exercer o meu desejo, onde eu posso fazer o que eu quero. Não. Eu estava diante de um lugar de muita opressão. Eu estava num lugar muito carregado. Eu estava num ambiente muito propício para ansiedades. Mas Jesus vem para combater isso, Jesus vem para nortear isso, Jesus vem para mudar o quadro, pastor Márcio. Que contexto pesado, né? Se a gente parar para pensar, só de imaginar todo esse contexto que você ilustrou para a gente, termina dando uma profundidade ainda maior para a própria declaração de Jesus. Porque justamente hoje a gente termina tendo um erro muito comum entre os cristãos, que é a gente projetar aquelas circunstâncias que Jesus estava ali passando e vivendo na nossa realidade atual. Só que, na verdade, como você bem falou, para pensar, os judeus naquele contexto, pessoas simples, trabalhadores, pescadores, coletores de impostos, comerciantes, um nicho de pessoas ali de distintos tipos de procedência, mas a gente tem que pensar, eles não eram livres como nós somos. Eles não estavam ali num governo democrático, eles não elegeram seus representantes. Eles eram escravos de Roma. E se a gente parar para pensar nesse contexto, é ainda mais pesado, a gente imaginar. Ainda assim, o chamado é o mesmo. E eu fico pensando, se era difícil para um povo que era escravo, o que tem nos impedido hoje de sermos sal da terra e luz do mundo?
Eu creio que nós temos uma condição muito mais privilegiada comparada com os cristãos do primeiro século. É verdade, pastor. E quando vamos analisar isso, eu começo a perceber o escravo, que era uma boa parte daquele contexto que o povo estava vivendo, o escravo, ele vive de acordo ao que o seu senhor diz. O escravo, ele não tem opinião, o escravo, ele não tem ideias, o escravo, ele vive baseado no comando do Senhor. O escravo vive ditando as regras do seu senhor. E aí, pastor Márcio, Jesus fala uma coisa muito interessante. Tem que haver uma decisão. Quem eu vou escolher como meu senhor? Se são as coisas materiais que o mundo coloca, como o dinheiro e o mamão, ou se é Jesus, o nosso Deus Salvador, Cristo ressurreto, como Senhor, como Salvador, como amigo, como alguém em que eu e você podemos confiar. E aí, por certo, isso irá definir se os meus projetos, se os meus sonhos e planos estão baseados em mamon, no dinheiro, e ele é o meu Senhor, ou se o meu Senhor, ou seja, minha confiança, meus planos e sonhos está baseado nos bens eternos, nos tesouros eternos, está baseado em Cristo Jesus. Só esse contexto, pastor, com certeza, eu tendo essa definição por Cristo, por Jesus, com a minha confiança, eu tenho certeza e posso dizer aos irmãos que vocês podem ter certeza que toda essa ansiedade, todo esse peso vai ser lançado por Cristo e vai ser gerado em você essa nova criatura redimida para viver os sonhos e os propósitos do Pai para a glória de Deus. Uma outra coisa que me chama muita atenção à medida que a gente está meditando aqui nesse texto é justamente, a gente já falou um pouquinho, né, quem está acompanhando a série vai lembrar que eu falei um pouco da necessidade de controle que nós temos. E a gente sabe que o controle termina sendo um instrumento de gerar ansiedade na vida das pessoas. Mas quando a gente para pensar, se eu entrego na mão do Senhor o controle, a gente vai voltar para essa questão que você acabou de abordar, que é um ponto-chave, a decisão. As pessoas acham eu preciso ser convencida, eu preciso experienciar, eu preciso testar, eu preciso saborear para depois decidir o que eu quero. E Jesus nos ensina o contrário. Decida. E à medida que você decide, você começa a tomar ações baseadas na direção da sua decisão. Então é um modelo ao contrário. E muita gente tem vivido ansiosa justamente nessa tentativa de eu preciso experimentar, eu preciso saborear, eu preciso controlar a minha decisão para que eu tome a decisão mais acertada. Quando na verdade ela está indo pelo caminho contrário ao que Jesus propôs. Decida e mova todas as suas ações, todo o seu esforço, todo o seu entendimento a se alinharem com essa decisão que foi tomada. E para mim e para a sua vida, eu espero que tenha sido a decisão correta. A decisão de entregar a Jesus todos os seus anseios, de entregar a Jesus toda a sua vida e de deixar ali no pé da cruz tudo aquilo que tem te afligido. Meu irmão Tiago, nessa hora a gente vê a profundidade da palavra do Senhor e como Deus, em sua infinita misericórdia, sua onisciência, sua onipotência, soberania, Ele nos dá um caminho para seguirmos, né? Mas a gente vai ver que logo em seguida Jesus vai levantar uma outra questão. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você nos acompanha, né, no YouTube ou em qualquer uma das mídias sociais ou até no nosso próprio site, na aula 34, a gente vai ver justamente esse foco de que ninguém pode servir a dois senhores, mas é interessante porque é uma perspectiva muito alinhada com a cultura judaica daquele tempo, que é a cultura do escravo. Será que você pode nos dar um detalhamento dessa visão, pastor Tiago? Pastor Márcio, tem algo muito interessante que diz que nós temos que escolher para onde nós vamos. E o ou é muito interessante porque o ou me dá uma exclusão entre duas opções, eu tenho uma só. Ou eu vou decidir por Deus, Jesus como meu Senhor, ou eu irei decidir mamão e o dinheiro. Nessa perspectiva, esse ou me gera uma forte reflexão. Não há possibilidade em que eu venha conviver com os dois. Eu tenho que escolher um e o outro automaticamente será excluído. E aí agora chegou o seu momento de decisão.
Que tipo de senhor você quer escolher? Primeira coisa, olha a profundidade. Deus, Jesus no texto, está chamando Mamão, está chamando a perspectiva do Deus do dinheiro de Senhor. E se o próprio Cristo está chamando de Senhor, ele está dizendo, existem pessoas que são escravas desse Senhor. E aí nós vamos voltar a falar um pouco que esse escravo é alguém que é dependente. Esse escravo é alguém que não tem opinião própria. Esse escravo é alguém que é direcionado, conduzido e movido pelo seu Senhor. E aí eu pergunto para você, primeira coisa, em quem você vai escolher como Senhor? Cristo ou Mamão? Cristo ou dinheiro? E se você entrar na perspectiva cristológica, o ter o Senhor nesse processo requer de você confiança. Ter Cristo nesse processo como Senhor requer de você fé. Cristo nesse processo como Senhor requer entendimento e maturidade, porque você tem que depositar tudo disso na sua vida com obediência e com fé, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer. E como você mesmo mencionou, meu irmão, a alternativa é muito clara. Ou é Deus, ou é Mamão. Perfeito. Não tem uma terceira via aqui, né? A gente está falando de não poder servir a dois senhores. E é muito interessante também a gente notar que quando Jesus fala não pode servir a dois senhores, né, a Deus ou a Mamão, a gente tem que entender que não é apenas ao dinheiro. A gente está falando, talvez até uma palavra que transmita melhor o conceito, é o materialismo. São pessoas que estão buscando a sua fonte de segurança em bens, em patrimônio, em status, em alguma coisa tangível. Isso, pastor, e muito interessante, acrescentando, é como se o texto dissesse: o seu contexto está onde? As suas necessidades estão aonde? A sua fé está onde? A sua confiança está onde? Aonde você está depositando. E nessa perspectiva é muito interessante, como o pastor disse, porque percebemos que o materialismo me gera condições, me gera necessidades. Na realidade, eu posso dizer a vocês que todos nós muitas vezes temos algo, veio aqui em minha mente, que é o vazio. Uma decepção, uma frustração, alguém que faleceu, alguém que disse o que você não disse. Por certo, o vazio vem, mas a problemática maior, melhor, e até posso dizer a solução disso, está na perspectiva de você pensar quanto tempo eu vou permitir esse vazio e com que eu vou preencher. Muitas pessoas preenchem esse vazio com materialismo, com compras, com consumismo, mas amanhã esse problema vai continuar. Eu vou ter que comprar mais, muitos vão beber, muitos vão usar droga, muitos vão se prostituir para poderem preencher esse vazio que a ansiedade está gerando. Mas nós temos uma perspectiva em Cristo, nós temos uma perspectiva na palavra de Deus, em louvores, nós temos uma perspectiva com o Espírito Santo de Deus de preencher vazios que o mundo muitas vezes quer colocar e podemos gerar algo salvífico, podemos gerar algo curador, podemos gerar algo transformador. Sabe por quê, pastor? Porque a nossa escolha é do Cristo ressurreto como Senhor, Salvador e amigo. A palavra de Deus, ela é perfeita. E lá em Deuteronômio 6,13, a gente tem um chamado à adoração. E nesse chamado à adoração, tem um foco de exclusividade a Deus. Então, quando a gente para pensar de uma boca que fala do que o coração está cheio e um chamado à adoração exclusiva a Deus, se a sua vida não está alinhada com isso, hoje é o dia. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Hoje é o dia de você se render, de você entregar a sua vida ao Senhor. E pastor Tiago, eu acho que não houve decisão melhor em minha vida do que a decisão de aceitar a Jesus. Amém, pastor. E duas coisas interessantes. A primeira é: aonde está o seu coração? Qual Deus que você vai escolher? E a segunda coisa, muito cuidado com o materialismo. Muitas vezes nós somos forçados por mídias, forçados por propagandas, pastor, a querer comprar algo que eu não preciso, que eu não tenho a condição de pagar e que eu vou mostrar para alguém que eu nem conheço.
Então você não tem essa necessidade. Você não precisa disso. Quando o seu coração está em Cristo, o materialismo ele não reina. Sabe por quê? Porque antes de comprar alguma coisa, antes de adquirir alguma coisa, antes até mesmo se você sentir a necessidade, você tem um Espírito Santo de Deus para você orar. Você tem um Cristo ressurreto para você conversar e dizer, será que realmente eu preciso disso? Será que realmente eu tenho uma necessidade disso? Será que isso realmente é para mim? Sabe por quê? Porque você não tem que adquirir o que os outros têm. Você não tem que ser o que os outros são. Você simplesmente tem um espelho, Cristo, para você viver e ser conduzido para a glória do Pai. Por certo, pastor, tivemos uma grande decisão, escolher Jesus como Senhor e Salvador. Mas também temos uma decisão importante. Que Deus iremos servir? Pastor Tiago, depois de nos confrontar com essa questão do senhorio, Jesus também começa a trabalhar uma outra abordagem que vai nos desafiar, que é a questão do nosso propósito de vida. Como nós enxergamos a vida. E nessa hora a gente tem que tomar, assim, uma dose extra de cautela, porque a gente está aqui de fato para ser confrontado, né? Então a gente começa a ver que a pergunta vai ser, como está no próprio texto, né? O texto da Bíblia vai dizer o seguinte: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? O que você acha que Jesus está tentando nos ensinar com esse tipo de pergunta, com esse tipo de questionamento? Primeiro, pastor, temos uma coisa muito interessante. A gente começa a perceber nos textos que muitas vezes Jesus gerava reflexões baseado no contexto local. Ou seja, eu estava diante ali de pessoas que estavam com uma problemática real. Como eu vou me vestir? Como eu vou comer? Como eu vou conseguir conduzir a minha vida aqui daqui para frente? Então Jesus pega determinadas perguntas que eles tinham, Jesus pega determinados contextos que eles estavam vivendo, Jesus pega determinadas reflexões que eles estavam fazendo, e por certo Jesus sabia e que isso estava gerando nele ansiedade. Eu tenho contas para pagar, eu tenho boletos para pagar, eu tenho alguns filhos para comer, eu tenho alguns filhos que estão pedindo roupas novas. Mas aqui Jesus para e é como se Jesus quisesse redirecionar, pastor, propósitos. É como se Jesus quisesse alertá-los. Eu sei que vocês têm necessidade, eu estou vendo, mas diante dessas necessidades, aonde está o seu coração? Diante dessas necessidades, aonde está a sua confiança? Diante dessas necessidades, aonde está a sua fé? Parece, pastor, que a gente entra no contexto anterior, aonde aquele que escolhe o seu tipo de Senhor é o que terá a resposta mais definida. E aí, quando eu escolho Cristo como meu Senhor, eu sei que existem coisas que eu tenho que fazer. Eu sei que aonde a minha mão pode chegar, o meu esforço, o trabalho ali tem que ser gerado. Mas eu também sei que existem momentos em que só a minha fé pode agir. E aí Jesus quer redirecionar o seu povo para um propósito maior. Viver nessa confiança, nessa fé, mas nesse direcionar de Cristo, pastor, para a vida deles. E para ilustrar, ele nos remete à natureza, começando pelas aves do céu. Como a palavra diz, né, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam, mas são alimentadas pelo Pai Celestial. Pastor, isso já gera em nós uma reflexão. Eu não sei se você vive nesse contexto, mas eu vivo numa casa que na frente tem uma árvore muito grande. Eu tenho a alegria de ser acordado pelos pássaros. E o que eu percebo dos pássaros é como eles acordam louvando. Como eles acordam adorando. Sabe qual é a minha sensação, pastor? É que é como se os pássaros acordassem ali 5 da manhã, 4:30 para 5, e já louvassem agradecendo, na fé e na certeza, a água vai vir, a comida vai vir, a provisão vai vir. Recentemente, amigos, eu até fiquei curioso com relação aos pássaros e fui assistir um documentário sobre um dos pássaros chamado João de Barro. E descobri que o João de Barro, ele dá em torno de 1.500 a 2.000 viagens para fazer a sua casa. Casa essa que tem 2 compartimentos, casa essa que existe todo um cuidado, todo um carinho, toda uma segurança, pastor. E esse João de Barro tem toda uma graça, uma sabedoria, toda uma direção, toda uma condução para que toda a sua família esteja bem. Coube ao João de Barro
ter todas essas viagens, todo o seu esforço, toda essa dedicação. Mas sabe o que é muito interessante? O João de Barro sabe que aquele dia da construção da casa vai requerer muitas viagens, vai requerer muito esforço. Mas todos os dias, João de Barro acorda louvando. Todos os dias, João de Barro acorda sabendo que o galhozinho, a folhazinha seca, ele vai encontrar. E aí eu gero uma reflexão para você. Os pássaros, eles sabem disso. Os pássaros vivem a provisão. Os lírios dos campos vivem isso. E você acha que o mesmo Deus que criou isso, o mesmo Deus que gerou isso, não pode fazer para você? Não quer fazer para você? E digo mais, hein? Não deseja fazer para você? Eu acho que só pegando, pastor, o exemplo dos pássaros já geraria em nós o entendimento. Eu vou deixar essa ansiedade aos pés do meu Senhor. Eu vou deixar essa ansiedade aos pés do meu Salvador, porque eu tenho certeza, se os pássaros e se os lírios do campo têm a provisão, vai vir provisão do meu Pai, vai vir provisão do meu Cristo, vai vir provisão do meu Jesus. Você vê, né? Ele começa falando das aves, e aí ele vai transicionar agora para os lírios do campo, onde ele fala justamente que nem o rei Salomão, em toda a sua riqueza e esplendor, se vestiu como um deles. O texto vai continuar dizendo: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E a gente começa a ver, né? A flor, com sua beleza efêmera, ainda assim, né? Hoje está aqui e amanhã é queimada. Se Deus se preocupa com isso, quanto mais com vocês. Só que é interessante notar que ele não deixa de nos lembrar quão pequena é a nossa fé. É verdade, pastor. E aí eu começo a entender que o meu direcionamento tem que ser na confiança. Que o meu direcionamento tem que ser na provisão de um Cristo. Que o meu direcionamento tem que ser na fé. E aí eu gero para você esse entendimento, essa perspectiva. Existe um Deus, existe um Pai que está de braços abertos para ser o teu Senhor, o teu Salvador e o teu amigo. Ou seja, pastor, existe um Deus que quer um relacionamento. Existe um Deus que quer uma condução. Existe um Deus que quer uma direção, que tem uma direção para você. E você tem um privilégio, como todos nós aqui temos. A gente pode pegar esse fardo pesado da ansiedade. A gente pode pegar essa angústia que está aí e depositar no Senhor. Quero dizer algo novamente. Não é que você vai ficar parado. Não é que você não vai fazer mais nada, não é que você não tem atribuições e responsabilidades, foi até dita pelo pastor Márcio, mas eu tenho agora um entendimento. A ansiedade não pode ser a minha direção emocional. A ansiedade não pode ser o meu destrutivo físico. A ansiedade não pode reinar na minha vida. Eu tomei uma decisão. O meu Senhor agora é Cristo. Pastor Tiago, a gente começa a ver um outro exemplo. Nós somos agora presenteados com o exemplo do apóstolo Paulo. A gente vai ver que apesar de tudo que ele passou, né, adversidades incríveis, olha só o que ele escreveu para os filipenses. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como será que Paulo alcançou essa paz em meio a tanta tribulação? Pastor, um grande desafio. Esse mesmo Paulo, ele também diz algo muito interessante. Aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei passar necessidade, sei o que é fartura. Eu aprendi a viver e me conter, estar contente com toda e qualquer situação. Pastor, isso gera uma resposta muito grande, um entendimento muito grande que os meus irmãos que estão assistindo devem ter. A ansiedade para Paulo não era um problema externo. A ansiedade era um problema interno a ser resolvido. E vocês começam a perceber que Paulo partiu para cima da ansiedade. Não era mais a ansiedade que estava confrontando e derrubando Paulo, mas agora Paulo gerou um entendimento. Independentemente da situação externa que venha, eu estou sendo trabalhado pelo Cristo que eu escolhi. Eu estou sendo trabalhado pelo Espírito Santo que me guia e eu escolhi. Eu estou sendo trabalhado por uma escritura que eu busco viver. Então essa situação externa não irá abalar o meu interior. E agora é o próprio Paulo que está partindo para cima da ansiedade, repreendendo ela e gerando lições para os irmãos ao redor. Então, a paz não depende das coisas que acontecem a mim, mas sim
em como eu respondo a essas adversidades. Então Paulo ele quebra um paradigma, né? Porque a gente costuma culpar tudo aquilo que nos acontece como uma justificativa para perdermos a nossa paz, para nutrirmos ansiedade, para andarmos em caminhos de angústia. E Paulo está nos ensinando aqui um modelo completamente distinto. Não importa o que te aconteça, porque vai acontecer. Como a gente conversou anteriormente, né? Tribulações vão vir, problemas vão surgir, coisas vão acontecer. Mas não é isso que vai tirar a minha paz, ou não é isso que vai me levar à angústia. É a maneira como eu respondo. E no momento que eu respondo, alinhado com a decisão que eu já tomei, aí a gente começa a ver que o navegar da tribulação vai ser diferente. E a gente vê, né, que o próprio apóstolo Paulo estava sofrendo ali várias perseguições, várias privações, uma pessoa que passou por situações inimagináveis, né, de espancamento, prisão, apedrejamento, a naufrágio. Nada tirou a sua paz. Pelo menos a gente tem pela narrativa que nada fazia com que ele parasse, que nada fazia com que ele se entregasse. Garanto que muitos de nós já teríamos nos entregue à ansiedade e à angústia, ao invés de escolher, decidir viver em paz, apesar de todas as tribulações. Pastor, e fica muito interessante no texto que o texto deixa um entendimento para nós. Paulo entendeu que tem uma missão. Paulo entendeu que tem um chamado. Paulo entendeu que veio para propagar o reino de Deus, gerar a sua justiça. Paulo entendeu que todas essas provas, esses levantes, eram contextos externos para desestruturar um Paulo interno que já tomou uma grande decisão. O seu Deus, o seu Cristo, o seu Jesus como Senhor da sua vida, como direcionador dos seus passos. Então não dava mais para Paulo parar. Não dava mais para Paulo desistir. Agora Paulo estava sendo esse mestre, conduzido pelo nosso mestre, a direcionar as pessoas, em vez de serem movidas, conduzidas e até destruídas pela ansiedade. Essas pessoas agora podem perceber que, independentemente das circunstâncias externas, se no meu interior o meu Senhor e Salvador Cristo estiver habitando, Ele vai direcionar, Ele vai fortalecer, Ele vai dar o escape, soluções, Ele vai ser o meu castelo forte nessas situações. E por certo, a vitória é certa, pastor, em Cristo Jesus. Atacar a ansiedade com a sua fé, com seu sistema de fé. Essa é a prescrição final. Então é um chamado para a ação. Então quando a gente percebe que estamos enfraquecidos, quando a gente percebe que estamos sendo atacados, que estamos beirando a angústia, beirando a ansiedade, de repente tudo isso é um conjunto de fatores que tem que nos levar a uma reflexão, a uma análise de que eu preciso reforçar, eu preciso fortalecer a minha fé. Que prescrição maravilhosa! Que eu e você possamos fazer bom uso dessa grande prescrição, para que não cedamos à ansiedade, mas que possamos sim fortalecer a nossa fé e manter o foco na decisão que já tomamos, que é seguir os caminhos do Senhor. Eu fico imaginando aqui, né, as orientações de Jesus reafirmadas pelo exemplo do próprio apóstolo Paulo, que desmantelam aquela imagem de uma passividade até ingênua e que mostra que precisamos sim tomar uma ação, tomar uma decisão. E que apesar das circunstâncias, apesar de todas as adversidades, não importam as circunstâncias que estejamos passando, nós podemos decidir andar nesse caminho e ter uma paz que transcende as circunstâncias que nos afligem. E pastor, nós na realidade não temos para onde correr, como diz o ditado. Eu tenho duas perspectivas. Eu escolho o Senhor ou eu escolho um Deus que busca o materialismo, que busca o dinheiro, que busca os bens terrenos. Mas quando eu tenho uma escolha por Cristo como meu Senhor, lembre-se, essa escolha por Cristo vai gerar em mim a perspectiva do reino de Deus. E quando eu vivo a perspectiva do reino de Deus, tudo muda. Eu começo a entender os planos de Deus, eu começo a entender os projetos de Deus, eu começo a entender as perspectivas de Deus para mim. E o Paulo, aí eu reforço, disse algo maravilhoso. A ansiedade
essa luta externa querendo afligir o meu eu, ela não vai achar espaço, porque eu estou preenchido por Cristo. E agora eu vou ter uma ousadia divina para dizer: ansiedade, agora não é você que dita o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Eu estou aqui capacitado por Cristo para te repreender, para te lançar por terra, porque a minha direção, a minha condução, as minhas emoções estão sendo gerenciadas, conduzidas, administradas pelo meu Mestre Jesus. E esse é o convite que nós fazemos a você hoje. Que você entregue a Deus tudo aquilo que está tentando roubar a sua paz. Quer seja sua preocupação, quer seja questões financeiras, questões de segurança, o que quer que seja, entregue ao Senhor. Confie nele, com a certeza, com a convicção de que Ele sim toma conta de tudo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada passo da sua jornada. Use esses princípios aprendidos aqui no Encontro com a Palavra. Aplique na sua vida, no seu dia a dia. E agora, venha a ser um vencedor. Não mais lutando contra a ansiedade, mas permanecendo na paz que transcende todo entendimento. Lembre-se, existem cursos do Ministério Encontro com a Palavra que também estão à disposição e você pode ser um propagador de tudo que falamos aqui. Além dessa ansiedade cair por terra em sua vida, você vai ser canal de Deus para que essa mensagem possa frutificar, para que essas sementes que foram geradas aqui por mim, o pastor, possa frutificar em terrenos férteis e, por certo, o nome do Senhor será glorificado. Muito obrigado pela sua presença aí conosco e eu sei que você será esse canal de Deus para propagar o ministério Encontro com a Palavra.